Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista e se você não me segue nas redes sociais, vou deixar o link aqui embaixo para você me seguir e acompanhar meu trabalho. Hoje é a segunda parte do vídeo. Se você não viu a primeira parte, também vai ficar aqui em algum lugar para você ver a primeira parte do vídeo. Esse vídeo é baseado num artigo de uma tese de mestrado que eu li e que eu gostei muito e fala bastante da questão de como a imagem do gordo, do obeso, foi se depreciando ao longo do tempo. A primeira parte a gente fala bem da questão da Idade Média e agora a gente vai falar da Era Moderna. Contextualizando mais uma vez, a Idade Moderna ela foi do século XV ao século XVIII e o que eu tive o prazer de lembrar, que eu lembrei bastante da escola, foi que a Idade Moderna começou com o fim da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra e teve fim com a queda da Bastilha na Revolução Francesa. O mundo passou dessa transição do feudalismo para o capitalismo e estava tudo sempre em movimento e transformação. E foi nesse momento que a gordura corporal foi marginalizada, foi depreciada como uma coisa que representava preguiça, lentidão, atraso, principalmente a tudo que o mundo estava fazendo, estava mudando, estava num ritmo muito acelerado de movimento e a imagem do gordo não representava isso para eles. Ela era representada como uma inadaptação à transformação que vinha acontecendo e a esse movimento de crescimento. A partir daí surgiu essa estigmatização da pessoa excessivamente gorda. Então, essa estigmatização é quando você condena moralmente alguma pessoa pela aparência dela, classifica ela de uma forma desagradável. Então, uns sinônimos assim da estigmatização são censura, o rótulo, que a gente fala muito, não, me rotularam, não sei o que, isso é bem o estigma. Então, o renascentismo foi um movimento em relação à Idade Média, porque na época da Idade Média era muito a igreja que dominava todos os pensamentos, então tudo que acontecia na sua vida era culpa de Deus. Se aconteceu uma coisa ruim, é Deus te castigando, se aconteceu uma coisa boa, é Deus te dando um presente. E aí no renascentismo começou a sair um pouco disso, dessa dependência da igreja. As coisas que acontecem na sua vida são de responsabilidade sua e não só de Deus, mas ainda tá um pouquinho ligado com a igreja, como eu já comentei no vídeo anterior. Então, um corpo gordo, robusto, ele é diferente do muito gordo, do excessivamente gordo, que é diferente também do super magro. Eles não curtiam a galera muito magra. Por quê? Porque relembrava a época da Idade Média, que foi um período de escassez, a magreza assustava. Eles valorizavam a corpulência, que é um corpo robusto. Então era um corpo que era cheinho, com curvas, que representava boa saúde física, mental e moral. Ela não apresentava comportamentos exagerados. Então sempre a questão da moderação aparecendo muito nisso. E aí a arte entra como um espelho. As pessoas que eram moldadas nessa época, elas eram perfeitamente esculpidas, como se o corpo dela fosse totalmente esculpido. Nada muito magro e nem nada muito gordo. Ela tinha o dom da sabedoria de apreciar com moderação. E isso entrava em confronto com o muito gordo, excessivamente gordo, que ele não tinha controle de nada. Isso só lembrando que isso é o estereótipo, tá? Não é que todos os gordos faziam isso, mas o que acontecia? A arte, a medicina, o clero e a elite, eles pregavam isso, que o excessivamente gordo não tinha controle e o gordinho, com curvinhas, ele era muito sábio. E aí, o que aconteceu? Na medicina, sente essa. Ele começou a relacionar o corpo gordo com alguns tipos de anormalidades no nosso corpo. Então, batimento cardíaco acelerado. Eles ressaltavam bem essa questão dos gestos dificultados. E isso entrava muito em confronto com o que o capitalismo no começo estava pregando, que era o movimento, era a pessoa saber fazer muita coisa por muito tempo e o gordo, não, segundo os médicos, não fazia. E aí entramos na parte do iluminismo, que agora, minha filha, sente só essa dor. O iluminismo foi bem na época do século XVIII e, como o próprio nome já diz, era o século das luzes. Todos os pensadores, os filósofos, os artistas dessa época, eles começaram a ignorar e a depreciar completamente a época da Idade Média. Não era igual ao renascentismo, que eles ainda,
aceitavam um pouquinho. Eles achavam que a Idade Média foi a pior época da face da Terra, tanto que eles que intitularam a Idade Média como a Idade das Trevas. Eles preconizavam o uso da razão ao invés do da fé. Nesta época, a gordura corporal foi classificada. Começou uma classificação. Isso não existia antes, gente. Então começou a gordura sendo classificada como leve, moderada ou grave. Isso não existia. Isso é muito importante a gente perceber que, cara, isso ferrou muito com a imagem. Junto com essa questão dos níveis de gordura, a medicina também criou um tratado com as medidas corporais incorretas. E aí, os médicos começaram a classificar a gordura como uma doença. Então, antes, a pessoa excessivamente gorda, o glutão da época da Idade Média, mesmo o excessivamente gordo do renascentismo, ele não era classificado como doente. Ele não era visto, ele só era uma pessoa excessivamente gorda, que era exagerada e que não era compatível com os padrões da sociedade, mas agora ele foi associado com uma doença. Em conjunto com a medicina veio a gastronomia, e também não existia antes. Na primeira parte do vídeo eu falo sobre a questão da gula, né? Então se você não viu a primeira parte do vídeo, corre lá pra ver. Ela unia estudos de química, nutrição, que na época não é chamado de nutrição, é estudo de alimentos, anatomia e história. E o gastrônomo, ele era uma pessoa que sabia apreciar com sabedoria e moderação a comida, considerado como um intelectual. Isso contribuiu também com o rótulo, com a estigmatização do gordo, porque é exatamente isso. O gastrônomo, ele sabia qual era a quantidade certa que tinha que comer e a combinação certa que tinha que fazer para aquela comida ficar gostosa, e comer devagar, com consciência. Lembra até um pouco a questão, né, do comer consciente, do comer intuitivo, que a gente fala hoje bastante na nutrição comportamental, mas nessa fase tem muito o rótulo do gordo. Então ele fala, se você não come com consciência, você é um gordo, lento, atrasado, que vai prejudicar a sociedade, tipo. Inclusive, nessa fase do iluminismo, a corpulência, que era valorizada na época do renascentismo, caiu por água abaixo e, tipo, não, sem corpulência, sem excesso de gordura, é nada, é zero de gordura. E aí, vamos fazer um paralelo rapidinho da modernidade, da Idade Moderna com a Idade Média. Na Idade Média, o que acontecia? Como a igreja controlava muito as pessoas e o corpo das pessoas, o corpo era negligenciado, então você não prestava atenção no seu corpo, as pessoas ficavam dias, meses, sei lá, sem tomar banho, pra não ver o corpo, pra não entrar em contato com o corpo, porque senão você podia pecar. Aí a função da roupa, nessa época da Idade Média, era proteger o corpo. Então, quanto mais roupa, mais protegida você tava. E aí concorda que o corpo ninguém prestava atenção no corpo, certo? Na modernidade em geral, na Idade Moderna, esse corpo começou a ser redescoberto, principalmente nas artes e na medicina, nos estudos, na pesquisa científica, porque começou a ser usado cadáveres para fazer estudos mais precisos das coisas, né? A roupa tinha a função de você se destacar dos outros, você ter um status social com a roupa. Ela também escondia o seu corpo, não no sentido de proteger. Muito aquele negócio, sabe, daquelas perucas gigantes, daqueles espartilhos super apertados. Então acabava não aparecendo o corpo em si, se a gente for pensar, porque o espartilho apertava se a pessoa era gorda. Então aquela coisa de, né, de você forçar a pessoa a entrar naquele padrão, que, né, parece um pouco, né, remete algumas frases ao que estamos vivendo hoje. Essa roupa, ela representava poder e nobreza. Se a gente for pensar no começo da Idade Moderna, por exemplo, era muita roupa em cima de roupa em cima de roupa. Então tinha uma camada entre o mundo e o seu corpo. Isso foi reduzindo, até o ponto da roupa se moldar com o seu corpo, fazer o formato do seu corpo. E aí o que acontecia? Essa vestimenta, ela não mostrava mais uma imagem que você tinha, representava só a questão do social, não era a roupa que representava isso, mas sim o corpo. Por quê? Porque a roupa começou a ficar mais grudada no seu corpo. Quanto mais grudada no seu corpo, mais as curvas do seu corpo aparecem. E se o gordo não era valorizado, agora piorou, né? O corpo virou um código de status social, da capacidade e da personalidade da pessoa que está vestindo aquela roupa. Então o corpo
começou a ser representado como um status social. Aí que, ferrou tudo, minha gente. A tecnologia, a questão da modernização de todos os processos, tornaram o corpo sem utilidade. A força humana foi substituída pela força da máquina. E aí você vai perdendo a utilidade do corpo de, sei lá, de ser forte pra pegar uma caixa ou foi tirada essa utilidade mecânica dele para ter a utilidade de ser visto. Agora acabou. Não era mais útil mecanicamente para a sociedade. Ele era útil para ser visto, para ser exibido, para ser esculpido. E quando você não estava em conformidade com as regras da época, era necessário você mudar para se encaixar nessas regras cacetes. Ainda mais a questão das regras com aparência e com apresentação, que chegamos até hoje, a gente entra na pós-modernidade, que é a parte 3 do vídeo. E se você gostou, se você tem algum comentário, alguma dúvida pra deixar, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar receber a sua mensagem. E se você gostou, compartilha e curte e me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo!